Eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe ela aberta, nós não vamos ler agora, mas abre ela aí no primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, pode deixar a tela principal por enquanto, da nossa mensagem. E deixa eu falar algumas coisas aqui com você. Embora nós já tenhamos iniciado o ano de 2023, o nosso ano eclesiástico ele começa em março, tá? Então, dentro das atividades da primeira Igreja Batista em Barra Mansa, nosso ano vai começar em março. Janeiro e fevereiro, eles são meses de planejamento, são meses que nós nos organizamos, nos planejamos para vivermos intensamente um período de atividades ministeriais que vai de março até dezembro. Então, nesse mês de fevereiro, Deus colocou no meu coração o desejo de ministrar à igreja sobre igreja. Então, nós estaremos aqui, tanto nas quintas-feiras quanto aos domingos, trazendo uma palavra sempre voltada sobre esse nosso papel como igreja, sobre essa nossa identidade como igreja, sobre essas nossas características como igreja. Então esta série tem como tema, faça esse ano valer a pena. E por que faça esse ano valer a pena? Se você for parar para prestar atenção nesta frase, essa frase está trazendo uma responsabilidade para quem? Pense comigo. Quando nós ouvimos essa frase, faça esse ano valer a pena, essa frase traz a responsabilidade para quem? Para nós, não é verdade? Faça esse ano valer a pena. Ou seja, nós estamos trazendo a ideia de uma participação, de uma atitude sua para que seu ano valha a pena. E não é errado dizer isso, irmãos, porque nós podemos enganosamente pensar que quando falamos desta forma, faça o seu ano valer a pena, estamos falando de uma autossuficiência, mas não é isso. Grave uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós temos as nossas participações em tudo aquilo que nós vivemos. Você sabe muito bem disso. Você colhe o que você planta. Seu casamento, para que ele seja bem sucedido e para que ele valha a pena, existe algo que depende de você, sim ou não? Para que o seu emprego ele seja duradouro, satisfatório, te traga oportunidades, promoções, existe algo que depende de você, da sua participação. Para que um projeto seu dê certo, você precisa se empenhar, gastar tempo, se dedicar a ele. E por que na vida espiritual? E por que na igreja? E por que na vida cristã seria diferente? Nós temos nossas participações, irmãos. Nós temos as nossas contribuições para que nós possamos ter sucesso ou fracasso, para que nós possamos ter êxito, para que nós possamos crescer naquilo que desejamos ou não. Você já percebeu que nós temos um tema anual para 2023, que é a identidade e propósito. Hoje nós estamos no dia 2 de fevereiro. Você pode chegar no dia 31 de dezembro e esse tema não ter feito a menor importância para você, a despeito de tudo quanto é coisa que nós pudéssemos ter feito como igreja. Você consegue entender o que eu quero dizer? Por exemplo, qual foi o nosso tema anual do ano passado? Oração. O quanto 2022 serviu para que você pudesse dizer, esse ano valeu a pena a respeito da oração.
porque eu cresci a respeito da oração, porque eu amadureci a respeito da oração, porque eu aprendi a respeito da oração. Mas com toda sinceridade, você pode ter passado o ano inteiro e o tema da oração não ter feito a menor importância para você. Então eu quero, irmãos, nesse mês de fevereiro, trazer para a nossa reflexão, trazer para o nosso pensamento, que nós temos uma participação. Nós temos uma participação. Porque é muito fácil, irmãos, deixar as coisas na conta de Deus. Porque era muito fácil, irmãos, atribuir tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Repito, nós não estamos assumindo aqui um papel de autossuficiência, não, ao contrário, nós somos dependentes do Senhor, nós somos alvo da sua bondade, da sua graça, nós necessitamos da sua misericórdia, mas nós temos o nosso papel naquilo que nós fazemos. E como igreja, individualmente falando, e como igreja, primeira igreja batista em Barra Mansa, você precisa decidir: eu vou fazer esse ano valer a pena. Caso contrário, ele não vai valer. Porque se você não quiser que o seu casamento valha a pena, ele não vai valer. Porque se você não quiser que um projeto que você iniciou valha a pena, ele não vai valer. Então, como vida cristã, nós precisamos fazer com que esse ano valha a pena. Olha, eu quero que você seja bem-sucedido no seu casamento. Eu quero que você seja bem-sucedido na sua empresa. Eu quero que você seja bem-sucedido nos seus negócios. Eu quero que você seja bem-sucedido nas suas formações. Eu quero que você seja bem-sucedido na sua profissão. Eu quero que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E a respeito de todas elas, no final deste ano, você possa dizer: esse ano valeu a pena. Mas eu também quero que você seja bem-sucedido na sua vida cristã. Eu também quero que você possa chegar no final deste ano e dizer: esse ano de 2023 valeu a pena, porque eu vivi coisas extraordinárias com Deus, porque eu vivi experiências maravilhosas com Deus, porque eu cresci, porque eu amadureci, e eu me tornei alguém melhor do que eu era. Nós vamos ler Filipenses capítulo 1. E esse texto servirá de base para que a gente pense em 4 marcas que valerão a pena na nossa vida cristã. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho,
de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Pai, fala conosco por intermédio da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ministre, Deus, cada ensinamento em nossos corações. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, e conforme nós cantamos já aqui neste culto, que nós possamos, mesmo neste ambiente da terra, nós experimentarmos, nós termos sabores, ideias daquilo que um dia desfrutaremos no céu. Então faça, Deus, com que o Teu reino venha, que a Tua glória desça sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos cubra nesta hora, em nome de Jesus, amém. Nosso tempo é mais curto na quinta-feira, então preciso fazer uma introdução muito rápida a respeito desta carta, para chegar onde eu quero chegar. Esta carta é uma das cartas do apóstolo Paulo, chamada de cartas da prisão, porque é uma das cartas que ele escreve enquanto preso. E é um dos capítulos do que Paulo escreveu, um dos mais bonitos da Bíblia, porque tudo aquilo que a gente faz com sentimento traz algo diferente para nós. Você concorda com isso? Quando você serve alguém com sentimentos, você serve diferente. Quando você escreve com sentimentos, você escreve diferente. Quem aqui já teve a namoradinha ali na adolescência, na década de 90, alguns de 80, outros de 70, outros até mesmo de 60, de 50,
e escreveram as cartas, seja para a namorada, para o namorado, e quando escreveram com sentimentos, aquelas palavras tinham um poder diferente de qualquer outra escrita que você fizesse. Então Filipenses capítulo 1, ele é algo muito interessante porque ele tem muito sentimento, saiba disso. Esse capítulo que nós lemos aqui, de 30 versículos, ele é repleto de sentimentos. E é sentimentos de um pregador do evangelho, um evangelista, um apóstolo. É o sentimento de alguém por uma igreja, por um grupo de irmãos. Porque naqueles momentos, e você também vai entender isso, que ele mais precisou, aquela igreja estendeu a mão para ele. Aqueles irmãos o socorreram, aqueles irmãos o abençoaram. Então eu sei que você consegue pelo menos ter uma dimensão do que é escrever algo com sentimento, sobretudo quando você escreve para alguém que estendeu a mão para você nos momentos que você mais precisou. Eu não sei o que você tem experiência de vida, eu não sei o que você já passou da sua vida, mas eu imagino que você já tenha vivido momentos difíceis na sua vida. Em alguns momentos difíceis na sua vida, alguém tenha te socorrido, alguém tenha te estendido a mão, alguém tenha sido instrumento de Deus na sua vida, e existe uma gratidão imensa da sua parte por esta pessoa. E se um dia você for falar sobre ela, falar para ela, ou escrever para ela, tudo isso que você fizer vai ser com muito sentimento, porque aquilo é sincero. É isso que está em Filipenses capítulo 1. Então Paulo está escrevendo a esta igreja, a esse grupo de irmãos, com muito sentimento, com muito amor. E nessas palavras que ele escreve, nós podemos encontrar algumas, poderíamos citar várias, mas podemos encontrar algumas lições do que nós podemos fazer para que o nosso ano valha a pena. Embora nós estejamos trabalhando a mensagem como 4 marcas, ou 4 soluções, nós poderíamos citar muito mais, mas este capítulo, irmãos, para nós nesta noite, nos dá 4 passos, 4 marcas do que nós podemos fazer. Lembre da minha palavra no início, existe algo que depende de você, do que nós podemos fazer para que a nossa vida cristã valha a pena, do que a gente possa fazer para que este ano profético e ano de crescimento na nossa vida venha valer a pena, do que nós podemos fazer para que, como igreja local, comunidade de fé, esse ano de 2023 possa valer a pena. Então, sem mais demora, porque eu já sei que tem uma regra agora que a Rafa fica chamando a atenção de quem passa do horário, que foi criado enquanto eu estava de férias. Então, para não descumprir a regra, eu quero compartilhar 4 passos com você, para que esse seu ano de 2023, na sua vida espiritual, na sua vida cristã, ele vale a pena. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, decida ser um participante da graça de Deus na vida de outras pessoas. Você pode falar essa frase comigo? Decida ser um participante da graça de Deus na vida de outras pessoas. Irmãos, o que é graça? Na definição mais simples que nós conhecemos. O que é graça? Na definição cristã mais simples que nós conhecemos, graça é favor imerecido. Graça é aquilo que nós recebemos, embora nós não mereçamos. E perceba, eu fiz questão de colocar em negrito, que entre os versículos de 1 a 7 desta carta, eu não vou ler, para nós ganharmos algum tempo, Paulo termina ali o versículo 7, eu estou usando no PowerPoint a tradução NVI, ele termina o versículo 7 dizendo que todos aqueles irmãos, quando estenderam a mão para ele, quando o ajudaram,
foram participantes da graça de Deus na vida dele. Você sabe quando que a vida cristã vale a pena? Quando você decide ser participante da graça de Deus na vida de alguém. Você sabe quando que você cresce na sua vida espiritual? Quando você decide ser participante da graça de Deus na vida de alguém. Sabe quando a vida cristã ela ganha diferença para você? Sabe quando a vida cristã começa a trazer identidade na sua vida? Quando você entende que você precisa ser participante da graça de Deus na vida de alguém. Porque a graça vem de Deus, mas o instrumento muitas vezes somos nós, ou melhor, quase sempre somos nós. A gente não tem como, irmãos, esperar que alguém seja abençoado, se nós não nos colocarmos à disposição para abençoá-lo. Você lembra da história de Neemias, fugindo um pouco aqui do nosso texto? Neemias estava lá no palácio do rei, servindo ao rei persa, e a sua cidade lá toda destruída, por conta do império antigo, que era o babilônio, que tinha destruído tudo, levado cativo, o povo já tinha voltado do exílio, e Neemias estava lá servindo como copeiro. Mas um dia um parente chegou para ele e falou da situação de Jerusalém, porque ele perguntou, aquilo aqueceu no coração dele. E quando que a situação de Jerusalém mudou? Quando ele colocou o joelho no chão e orou, porque ele fez isso. Foi quando ele orou que a situação mudou, irmãos? Foi quando ele ficou vários dias orando e jejuando, e entendo, não estou menosprezando isso, mas foi quando ele ficou, porque isso foi um estágio, mas não foi o suficiente, foi quando ele ficou de joelho dobrado e orando a respeito disso que a situação mudou. Não, a situação mudou quando ele foi lá, colocou a mão e fez. Identidade na vida cristã, que é um tema que a gente vai trabalhar muito esse ano, tem a ver em eu entender que eu preciso ser participante da graça de Deus na vida de outras pessoas. É muito bom, irmãos, ter o privilégio de ser participante da graça de Deus na vida de alguém. De verdade. É muito bom, irmãos, quando alguém nos faz mal e a gente consegue surpreendê-lo com uma atitude totalmente diferente do que ele esperava, porque a gente está sendo participante da graça de Deus na vida dele. É muito bom, irmãos, e não se assuste com isso, quando alguém nos trai, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém nos apunhala pelas costas, quando alguém faz algo que venha contra nós, e a gente consegue ser instrumento de Deus para ser participante da graça de Deus na vida dele, porque isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver, não é com o que ele é, isso tem a ver com quem nós somos. Por que o perdão, por exemplo, não pode faltar na vida cristã? Porque o perdão não tem a ver com o que o outro é, o perdão tem a ver com o que você é, e isso tem a ver com identidade. Você sabe por que Paulo muitas vezes foi socorrido, e no tempo que ele escreveu esta carta, ele tinha sentimentos para colocar para fora nesta carta e agradecer àquela igreja, porque aquela igreja foi um instrumento de Deus na vida dele. Ele precisava e a igreja estendia a mão. Ele passava aperto e a igreja socorria. Ele passava fome e a igreja enviava alimento. Ele passava necessidade e a igreja supria a necessidade dele. Você pode passar esse ano inteiro de 2023 sem ser participante da graça de Deus na vida de qualquer pessoa, mas você pode fazer ele valer a pena, sendo a cada dia, a cada mês, a cada tempo, a cada oportunidade que Deus te dá, participante da graça dele na vida daqueles que precisam. Grave uma coisa, faz parte da sua identidade, já falamos aqui, ser um instrumento de Deus na terra. Você quer aprender sobre identidade? Você precisa ser instrumento de Deus na terra. Esse ano,
é ano de sermos instrumento de Deus na terra, porque não temos como viver identidade cristã se nós não formos instrumentos de Deus na terra. Em segundo lugar, para que você possa dizer que o seu ano valeu a pena, tome as decisões na sua vida através de discernimento espiritual. Vamos falar juntos também a frase? Tome as decisões na sua vida através de discernimento espiritual. Como aqui só são 2 versículos, eu quero ler. E Paulo está dizendo assim nos versículos 9 e 10: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Perceba que ao escrever a esta igreja, Paulo gasta um tempo para dizer que a oração dele, apóstolo Paulo, é que aqueles irmãos tivessem discernimento. Para a gente também ganhar tempo, tem 2 formas muito simples da gente entender discernimento. Preste atenção aqui. Existem, vamos dizer assim, de uma forma simplista, 2 níveis de discernimento. Existe o dom do discernimento, que nós encontramos na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala de vários dons, inclusive ele fala do dom do discernimento de espírito. Então existe o discernimento como dom. O que é o discernimento como dom? O que é um dom? Um dom é a graça de Deus, é algo concedido por Ele. Não é você que escolhe, é Deus que te dá, e Ele dá de diferentes formas para a edificação da igreja. Então significa que no auditório como esse, uns podem ter o dom do discernimento e outros não. Então uns podem ter o dom do discernimento de espírito e outros não. E até é desta forma que a igreja é edificada, porque somos um corpo. E como corpo temos vários membros, e cada membro faz a sua função. É isso que a Bíblia nos ensina. Então existe o discernimento como dom. Mas preste atenção, existe também o discernimento, irmãos, que toda pessoa que desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo tem, ainda que este não seja um dom. Você consegue entender o que eu quero dizer? Uma pessoa que ela tem o dom do discernimento, Deus a escolheu, a abençoou e deu a ela um dom para a edificação da igreja, que na maioria das vezes ela vai ter um discernimento de espírito que muitas pessoas à sua volta não terão. Mas toda pessoa, todo crente que desenvolve algum tipo de relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, tem o discernimento concedido por Ele, porque o Espírito Santo é aquele que nos confronta do pecado, é aquele que fala conosco, é o Deus dentro de nós falando conosco e também nos dando discernimento. E o discernimento, irmãos, ele é fundamental na nossa vida, sabe por quê? Você não precisa levantar a mão. Quantos aqui já passaram ou passam com frequência pela experiência de ter que tomar uma decisão e muitas vezes não saber o que fazer? Se você fosse analisar somente o ano de 2022, quantas vezes você foi surpreendido com determinadas circunstâncias, propostas, situações, onde você precisou decidir a respeito de algo e você não sabia o que fazer? Existem pessoas que são diferentes umas das outras, umas sabem tomar decisões mais fáceis, outras não sabem, mas todos nós, independente das nossas diferenças, vivemos os momentos que temos dificuldade de tomar uma decisão. Muitas vezes temos a dificuldade de tomar uma decisão sobre mudar de uma igreja, muitas vezes temos a dificuldade de tomar uma decisão sobre mudar de emprego, muitas vezes temos a necessidade e a dificuldade de tomar uma decisão sobre mudar de carreira, sobre mudar de projeto, sobre mudar de diversas coisas, de cidade, porque nós temos dúvidas. E muitas vezes, irmãos, eu imagino que isso também já aconteceu com você, me perdoe a expressão,
muitas vezes você também já deve ter quebrado a cara ou dado com a cara na parede, como a gente costuma dizer no popular, porque tomou a decisão errada, porque talvez não esperou o momento certo de agir, porque foi precipitado. Você lembra de Abraão e Sara, que quando saem da sua terra, debaixo de uma promessa, que teriam um filho, eles se precipitam, porque aquele filho demora a vir, tenta agir da forma que eles querem, e eles dão um jeito de arrumar um filho. Isso, irmão, é falta de discernimento, porque a precipitação ela é falta de discernimento. Então muitas vezes nós somos precipitados nas nossas decisões, porque não temos discernimento. Muitas vezes corremos o risco de tomarmos uma decisão errada, porque não temos o discernimento que deveríamos ter. Muitas vezes, irmãos, corremos o risco de colocar determinadas áreas da nossa vida em risco, simplesmente pela falta do discernimento. Então, para que o seu ano valha a pena, não faça nada sem discernimento. Não faça nada sem discernir, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele quer que você faça, e não aquilo que apenas você está planejando fazer. Deus nos surpreende, irmãos. Deus, Ele olha para frente. Deus, Ele sabe exatamente tudo que vai acontecer com cada um de nós no decorrer deste ano. Nós não sabemos, e muitas vezes nós nos precipitamos. Então, para que você possa chegar, e nesse momento é muito mais do que apenas na sua vida cristã, mas para que você possa chegar no final deste ano e poder dizer: esse ano valeu a pena, busque o discernimento através do Espírito Santo de Deus. Se relacione com Ele, tenha momentos de oração com o Senhor, tenha momentos de devocionais e estudo da Palavra de Deus, gaste um tempo em oração, faça um jejum, faça um propósito, busque uma resposta se algo não está claro para você, mas não dê nenhum passo em qualquer área da sua vida, enquanto você não tiver certeza que aquilo é da vontade de Deus para você. Em Atos 13, nós vamos conhecer a igreja de Antioquia, a igreja missionária, podemos assim dizer, onde através dela dá-se início às viagens missionárias. E algo me chama a atenção lá em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, está aparecendo para você, é que o texto diz assim: olha, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Você consegue perceber exatamente o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a igreja não deu nenhum passo enquanto o Espírito Santo não mandou, que a igreja não fez enquanto o Espírito Santo não mandou, que a igreja não enviou enquanto o Espírito Santo não mandou, que a igreja não decidiu enquanto o Espírito Santo não mandou. Você quer que esse ano valha a pena para a primeira igreja batista em Barra Mansa, que a gente só faça aquilo que o Espírito Santo de Deus mandar, que a gente não dê um passo se não for confirmado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente não se envolva em nada que não venha de Deus. Sabe por quê? Porque uma igreja sem discernimento é uma igreja fadada ao fracasso. Sabe por que muitas igrejas fecham? Porque nas suas assembleias as disputas são de famílias ou de egos pessoais para tomadas de decisões. Você sabe por que muitas igrejas estão estagnadas e não crescem? Porque quem manda na igreja são famílias.
Você sabe por que muitas igrejas vão ao fracasso? Porque pastores assumem papel que não devem assumir. A igreja deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Falo isso com muita sinceridade para você. Sou o pastor presidente desta igreja, mas ultimamente, e não só ultimamente, mas principalmente ultimamente, Deus tem colocado cada vez mais no meu coração o desejo de ter a quem prestar contas. Não só a Deus, não, a liderança, a pessoas que trabalham comigo. Pode ser até coisas simples. Tenho prestado contas de coisas simples, porque não quero ocupar um papel que não é meu. O dono da igreja não é o pastor, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Então que a gente possa chegar no final desse ano de 2023 e dizer: esse ano valeu a pena, porque a gente fez tudo que o Espírito Santo de Deus mandou a gente fazer. Agora, meu irmão, preste atenção. No momento que o Espírito Santo de Deus mandar fazer, não coloque o seu tradicionalismo na frente da vontade do Espírito Santo de Deus. Não coloque o seu palpite na frente da vontade do Espírito Santo de Deus. Não coloque as suas vontades na frente da vontade do Espírito Santo de Deus, porque ninguém para uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode com uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. O inferno não pode parar a igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Famílias não podem frear uma igreja que caminha direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Heron, chegou a tua hora, pode subir. Em último lugar, não, em terceiro ainda, né? Ih, rapaz, terceiro ainda, mas pode ficar aí. Em terceiro lugar, para que seu ano possa valer a pena, lance sementes, para que a sua vida seja frutífera. Olha o que Paulo diz no versículo 11: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vida cristã que entendeu a sua identidade e o seu propósito, essa conta não falha. Inevitavelmente ela será uma vida que dará frutos. Sua vida tem dado frutos? Esta igreja tem dado frutos? Isso tem a ver com identidade. Sabe quando que a gente vai poder chegar no final desse ano e poder dizer: esse ano valeu a pena? Quando a gente puder chegar lá e olhar os frutos colhidos durante o ano. Você sabe quais são os frutos da sua vida? Não é o melhor emprego que você conseguiu. Não é o cargo mais alto da sua empresa. Não é deixar de ser funcionário e virar patrão. Não é conquistar a casa no bairro mais nobre da sua cidade. Não é comprar o carro mais caro de um fabricante. O maior fruto da sua vida é a transformação dela pelo poder do Espírito Santo de Deus, e as outras transformações que as pessoas terão através da sua vida. Nós comemoramos conquistas materiais, você sabe muito bem disso, e não há problema algum nisso. A gente comemora individualmente a compra de uma casa, de um carro, são bênçãos de Deus. Como igreja, a gente comemora as conquistas físicas, a construção de um espaço, a compra de uma aparelhagem, a melhoria de algo. Nós comemoramos tudo isso,
mas os frutos de uma igreja e de uma família de fé são vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Deixa eu compartilhar algo com você muito sincero. Vou abrir meu coração aqui. Tem coisas que a gente como pastor até evita falar, mas eu vou falar algo para você. Uma pessoa um dia desse chegou para mim e me perguntou assim: por que você coloca essa pessoa para fazer tal coisa na igreja, se aparentemente ela não tem ainda uma vida totalmente convertida ou transformada? Essa foi uma pergunta que eu recebi. Difícil de responder, você concorda? De certo ponto. Mas eu disse para ela que na minha vida cristã o que eu mais vi foi pessoas crescendo enquanto serviam. Que na minha vida cristã, o que muitas vezes eu vi eram pessoas vivendo de aparência na frente dos outros e tendo uma vida encoberta por detrás, e às vezes muito pior do que aquele que você sabe que está iniciando na fé cristã e ainda tem muito a que aprender. E se tem uma coisa que nós não vamos abrir mão aqui na igreja, é que alguém sirva ao Senhor. É lógico que eu não vou colocar uma pessoa que não está pronta para servir num ministério que ela ainda não está preparada para isso. Mas tem serviço, meus irmãos, que qualquer um de nós pode fazer muito bem feito, agradar o coração de Deus e servir a você, e a igreja crescer com isso, e a igreja crescer com isso. Os frutos de quem já descobriu a sua identidade em Cristo são vidas transformadas pelo poder do Evangelho, a começar pela sua própria vida. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu aprendo também isso na vida cristã. Tem gente que não gosta de crente, não adianta, não gosta. Nós temos alguns vizinhos aqui, com todo respeito, que não gostam da gente. E não adianta, não gosta. A igreja incomoda eles, incomoda. Então tem gente que não gosta de crente. Talvez você seja alguém convertido hoje, um dia você odiava crente. Eu estive em Guarapari esses dias e no período que eu estava lá, visitei um primo que eu não via há muito tempo. E esse primo, alguns anos atrás, ele odiava crente. Ele chegou a morar na minha casa um tempo, tivemos um relacionamento muito próximo, tal como irmão. E mesmo minha família sendo uma família cristã, de vez em quando meu pai tentava evangelizar ele corria igual o diabo foge da cruz, como a gente costuma dizer, e ele odiava crente. E hoje ele é um crente fiel ao Senhor, está com a sua família servindo ao Senhor, seus filhos cantando no ministério de louvor, sua família integrada na igreja. Mas tem gente, irmãos, que não adianta, não gosta de crente. Mas quando a igreja, ela tem o discernimento, que nós já falamos aqui, ela é guiada pelo Espírito Santo, até aquele que não gosta, reconhece os frutos da igreja. Sabe por quê? Porque a pessoa pode odiar o crente, mas se ela tem um vizinho de porta, que antes, toda madrugada, as panelas voavam, e um dia aquele casal encontrou a Cristo, foi para a igreja, e ela não ouve mais aquelas panelas voarem, e ela vê os filhos daquela família diferente, e elas veem aquele casal diferente. Ela pode até não gostar de crente, mas ela vai reconhecer, ainda que não diga, alguma coisa aconteceu nessa igreja e na vida dessa pessoa. Ninguém pode ir contra uma vida transformada. Uma vida transformada, grave isso, derruba todos os rótulos. Todos os rótulos. Você pode ter conquistado o pior rótulo da sua vida. Uma vida transformada derruba esse rótulo.
esse camarada não presta, é um falso crente, está na igreja, mas é pior do que um não crente. Se um dia verdadeiramente você entender sua identidade, o seu propósito, e você tiver sua vida transformada, todos esses rótulos são derrubados. Ninguém pode com uma vida transformada. E em último lugar, para que seu ano possa valer a pena, fortaleça cada vez mais a sua identidade. Vamos falar juntos? Fortaleça cada vez mais a sua identidade. Quero ler mais uma vez os 3 últimos versículos do capítulo, quando Paulo vai dizendo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quero parar aqui. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu não aceito que você encerre esse ano sem você entender verdadeiramente de onde você é. Porque tem crente que ainda não sabe de onde é. Acredite, tem crente que vive para esse mundo porque não sabe de onde é. Tem crente que só planeja para esse mundo porque não sabe de onde é. E quando a gente lança um tema profético, identidade e propósito, é porque a gente quer que você chegue no final desse ano sabendo exatamente quem é você e de onde você é. Não é à toa que C.S. Lewis diz que tudo aquilo que não é eterno é inútil. Tudo o que não é eterno é inútil. Pense em alguma coisa, com todo respeito. É eterno? Não. Pode até ter preço, mas não tem valor. Tudo o que não é eterno é inútil. Você sabe quais são as suas melhores construções? As que você constrói para a eternidade. Você sabe quais são os seus melhores investimentos? O que você investe para a eternidade. Você sabe qual é o seu melhor tempo? É aquele que você dedica pensando na eternidade. Tudo que você faz e constrói para esse mundo, ele tem um valor passageiro, e em algum momento ele vai ser inútil. E sobre a sua cidadania, nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Você pode ficar de pé, o Ministério de Louvor pode vir para cá, você pode falar essa frase comigo todos juntos. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Mais uma vez, nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Mais forte, nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda o Deus desta palavra. E que nós possamos chegar no final de 2023 e dizer: esse ano valeu a pena. Mas que você faça a sua parte, que eu faça a minha, que a gente faça a nossa parte como igreja. Que Cristo seja exaltado, honrado e glorificado em nosso meio. Adore ao Senhor mais uma vez através das suas palmas. Louvemos ao Senhor. Louvemos a Ele.